Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre os acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2024. Neste, estamos estudando sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 3, que tem como título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Já estudamos aqui a primeira lição, a lição que tratou sobre duas importantes mulheres na história de um povo. E já estudamos a segunda lição, o livro de Ruth, estudamos na semana passada, e agora entraremos em mais detalhes sobre o livro de Ruth, conhecendo essa história mais de perto e extraindo ensinamentos para a nossa vida espiritual. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco neste canal. Deus continue abençoando a tua família, meu amado irmão, você que é professor da Escola Dominical, continue se dedicando a este tão importante ministério. E agradeço a você neste momento e também peço a Deus que continue nos dando a sua graça para nós ministrarmos as aulas aqui para vós. E para isso nós queremos fazer neste momento uma breve oração, agradecendo e pedindo a Deus que nos abençoe durante esta exposição. Oremos ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus teu Filho, te agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez através deste canal transmitindo a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que o teu Espírito nos inspire naquilo que iremos falar e que tudo o que falarmos seja para edificação, conforto, exortação e que possa estar na mente e no coração dos teus filhos. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Repetindo, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Vamos então à nossa verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Repetindo, amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Vamos prosseguir lendo a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Ruth, o livro que está sendo estudado, capítulo 1, versículos 6 a 8 e versículos 14 a 19. Portanto, Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 8 e 14 a 19 é a leitura que faremos agora. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou ela com as suas noras e voltou do campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Agora leremos a partir do versículo número 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses.
Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta a Noemi? Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apresentar a proposta de Noemi. Segundo, abordar a convicção amorosa de Ruth em relação à sua sogra. Terceiro e último objetivo, refletir a respeito da convicção de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Vamos então à introdução da nossa aula. E sempre neste momento lembramos que é importante você ter à sua mão uma canetinha, ter a revista da Escola Dominical, se possível também um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa ler os versículos e acompanhar a lição, aqueles versículos que nós acrescentamos e aqueles que nós destacamos durante a lição. É importante que você, caro professor, leia para apresentar a sua turma. Vamos então à leitura da nossa introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth, isso na lição de número 2. Agora vamos caminhar pelos seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade, ou seja, reciprocidade. Portanto, vemos como esse relacionamento foi importante para a história bíblica e assim vamos discorrer sobre isso durante esta lição. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Caros professores e alunos, vivemos num mundo onde se confunde amizade com contato. Ora, eu tenho 2.800 amigos na minha rede social. Não, você tem 2.800 contatos. Você tem pessoas que estão em contato contigo e às vezes nem estão de fato. A amizade é algo muito mais profundo, é relacionamento, é troca. E nós vamos ver um grande exemplo de amizade nesta lição e vamos aprender então a ser amigos uns dos outros, cordiais uns para com os outros. Isto promove o crescimento do reino de Deus. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a proposta de Noemi. A proposta de Noemi, portanto, é o primeiro tópico da lição. Uma crise em família é o primeiro item do primeiro tópico. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido ou o marido de Noemi, Elimeleque, que no hebraico significa meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara ou amarga. Veja que os nomes dos personagens dessa história trazem para nós luz a respeito do que realmente aconteceu. Veja que Malom e Quilion, provavelmente, pelos nomes que receberam, eram pessoas que não tinham uma boa saúde física. Isso possivelmente tenha feito com que eles perdessem a vida prematuramente. Então, nós temos o
quadro de uma família em crise, onde o pai e 2 filhos morrem, e agora temos a sogra com suas 2 noras vivendo em Moabe, é uma condição difícil para se sustentar. Vamos então prosseguir. Diz assim o segundo item do primeiro tópico: tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes 7,14, irmãos, eu deixei lá embaixo para você ler junto comigo. Olha que versículo interessantíssimo. Diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus fez a este, que é o dia da adversidade, em oposição àquele, que é o dia da prosperidade, para que o homem não descubra do que há de vir depois dele. Então, a orientação aqui do pregador no livro de Eclesiastes é: considera que sempre existirão dias de prosperidade, de alegria, de prazer, e também existirão dias de adversidades, dias difíceis, dias conturbados. E é interessante que o pregador Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz: considera. Porque Deus, quando fez o dia ruim, mau, o dia da adversidade, ele não o fez em vão. É para que haja no homem uma expectativa do dia seguinte. Ele não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então é preciso ter cautela quando vier o dia mau, quando vier o dia difícil, o dia da adversidade. Tema ao Senhor, persevere em oração, fique na sua posição, porque, segundo o livro de Salmos, pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, continuando aqui, a diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu os seus sentimentos, mas também não os explorou com, e aí eu destaco essas 2 palavras, autopiedade e autocomiseração. A pessoa que fica dizendo: eu não presto, a vida para mim não tem sentido. Essa autocomiseração pode levar a pessoa à depressão e até ao suicídio. Então, muitas pessoas, ao invés de lutar contra a adversidade, se entrega e fica apenas pedindo piedade para si mesmo, se sentindo o coitadinho, podemos usar essa expressão. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, o que ela fez? Ora, Deus abençoou lá em Judá. Temos de volta lá o pão. Belém era casa de pão. Então, novamente, temos pão na casa de pão. Novamente, nós temos pão em Belém. Vou voltar para minha casa. Ela se levantou. Essa expressão "se levantou" mostra atitude. Atitude é importante, irmãos. Diante de uma situação embaraçosa, como aqueles 4 leprosos que disseram: ora, se nós ficarmos aqui, morreremos. Se entrarmos na cidade, morreremos. Vamos então entrar na cidade. E o texto sagrado nos mostra que eles ficaram surpresos, porque Deus tinha feito com que aquele povo inimigo se dispersasse, e agora eles estavam ali com uma fartura que eles jamais imaginariam que iriam encontrar. Mas se eles ficassem parados fora, esperando acontecer, não se alimentariam e mais, não convidariam o povo também para participar daquele banquete. Então é preciso tomar atitude, se levantar. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. Realmente, sempre dizemos isso, é nos momentos de crise que surgem as lideranças. É no momento de crise que os grandes líderes se levantam e fazem a diferença, como aconteceu com Gideão, que no momento daquela crise terrível, ele se levantou como um juiz no meio do povo de Deus e assim defendeu o povo contra os midianitas. Meu amado irmão e irmã, está passando por um momento difícil? Se levanta. E no primeiro sinal que Deus irá te abençoar ou já está te abençoando, erga-te, levanta-te e vai em busca das bênçãos que o Senhor já preparou para você. Amém? Prosseguindo, a distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Nós deixamos até um quadro para você
que já assistiu a primeira aula, nós deixamos esse quadro na primeira aula e agora está aqui esse quadro novamente para você ver a distância, a diferença de estar em Belém e estar em Moabe. Estar em Belém é estar próximo de Jerusalém. Estar em Moabe é estar nas campinas, nas montanhas e campinas de Moabe, onde habitava um povo rebelde, um povo cruel. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Aquela pessoa que se acomoda com a situação que está, com a situação de vergonha, com a situação de desprezo, com a situação de humilhado e não quer se levantar. Muitos vão para as ruas e ali permanecem. Ainda que se ofereça um abrigo, ainda que se ofereça uma opção, a pessoa se acomoda com aquela condição. Noemi, mesmo idosa, não se acomodou, mas ela se levantou. Ela tomou uma atitude de liderança. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Não deixe que os problemas da vida, irmão, te paralise de jeito algum. Prossiga na sua caminhada, ainda que o momento seja de perda, ainda que o momento seja de lágrimas, mas Deus é contigo. Terceiro item do primeiro tópico, sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Isso está em Ruth, capítulo 1, versículo 7 e 8, capítulo 2, versículo 11. Mesmo de idade avançada, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu sua condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não esconde idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Ou seja, Noemi pensou no futuro das suas noras. É bom nesse momento, irmãos, usarmos o texto bíblico porque na leitura que nós fizemos em classe, houve um corte de alguns versículos. E esse corte desses versículos podem não ajudar você a explicar para os seus alunos o que de fato aconteceu. O livro de Ruth é tão pequeno que nós não precisamos pular tantos versículos para explicar o que está na palavra de Deus. Vamos lá. Ruth capítulo 1, versículo 7 diz assim: Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Veja que na nossa leitura bíblica em classe, aqui o versículo 9 não é citado, mas é importante, caro professor, que você leia o versículo 9 e dê continuidade à leitura para ter sentido o que está registrado na palavra de Deus. Versículo 9: O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Versículo 10. Disseram: certamente voltaremos contigo ao seu povo. Certamente voltaremos contigo ao seu povo. Ambas disseram isso. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido?
marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou sobre mim. Expressões que saíram dos lábios de Noemi. Aí vem o versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Então Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada. Em algumas Bíblias já temos a palavra concunhada, como na Bíblia NVI. Ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. E aí vem o versículo que nós conhecemos, Ruth capítulo 1, versículo 16, que é o nosso texto áureo. No versículo 11 do capítulo 2 diz assim: e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então, aqui Noemi não usou de manipulação, mas ela pensou no futuro das suas noras. E então, vamos prosseguir para o próximo tópico e veremos mais claramente sobre essa história. Sinopse da primeira parte: a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Repetindo, a crise familiar de Noemi traz lições a respeito da perseverança e do bem-estar emocional. Segundo tópico da lição, a convicção amorosa de Ruth. A convicção amorosa de Ruth é o que veremos agora neste segundo tópico. Primeiro item do segundo tópico: uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada ou sua concunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth: uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Continuando o segundo item do segundo tópico, amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Você deve conhecer esse versículo da seguinte forma: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Assim está na versão revista e corrigida. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. Veja, irmãos, como Ruth foi de um caráter elevado, de um caráter magnânimo. Alguém que realmente não se preocupou só com a sua juventude, mas em estar ao lado de uma pessoa idosa. Isso mostra o que está muito ausente em nossos dias: o carinho, o cuidado que devemos ter com as pessoas de maior idade. Continuando, as expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, demonstram o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Ora, muitas pessoas prometem, falam: eu estarei com você até que a morte nos separe, e vindo o primeiro problema já está se separando. Então, o comprometimento e o compromisso é algo que não pode ficar a nível das palavras, mas das práticas e das atitudes. Nesses dias de tanto individualismo,
Qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Precisamos pensar nisso, irmãos. Até que ponto estamos sendo amigos de fato, irmãos de fato, familiar, parente de fato? Porque hoje, por causa de uma amizadezinha com alguém que você nunca viu ou nunca conheceu, você troca aquele momento tão importante de diálogo, de conversa, que deveria estar sendo usado com a sua família, com essa pessoa distante, muitas vezes até desconhecida, e às vezes nem é de fato aquela pessoa que ela diz ser. Então, tomemos cuidado com os nossos relacionamentos. O relacionamento mais profundo que deve ser cultivado e venerado é o relacionamento em família. Nada pode substituir o relacionamento familiar. Nada pode substituir o relacionamento entre pais e filhos, irmãos e irmãs. Assim a família fica sólida. Neste momento aqui, esta jovem senhora chamada Ruth mostrou grande amizade, companheirismo e comprometimento com uma pessoa de idade avançada. Uma coisa raríssima em nossos dias, infelizmente. Que Deus possa mudar pensamentos e corações da nossa juventude, dos adolescentes dos nossos dias, para que vejam nos idosos alguém que precisa de carinho, de cuidado, de atenção, de companheirismo. Quem sabe tudo que o idoso precisa em alguns momentos para lhe contar um pouco das histórias da sua vida, um pouco das suas experiências. Portanto, dê a devida atenção a eles. Vamos então para o terceiro item do segundo tópico, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso que era feito por pessoas pobres e necessitadas. Ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam, chamados rabiscos, no chão durante a colheita, como instituto nos dias de Moisés. Olha o que diz Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10. Vou ler esse versículo para você saber de fato do que estamos falando. Levítico capítulo 19, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Quando também cegares a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. A Bíblia que estou lendo aqui, que é a Bíblia de Estudo de Almeida, chega a comentar no rodapé o seguinte: a história de Ruth mostra como se podia colocar em prática este mandamento em favor dos pobres. Prosseguindo, na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. O texto prossegue, vamos para outra tela, mas é importante pararmos aqui para mostrar aos irmãos que a lei de Moisés determinava que a terra era do Senhor, ninguém era dono da terra. Não, as tribos receberam as suas possessões, mas ninguém era dono da terra. Se alguém durante um tempo tivesse que negociar e ficasse empobrecido, havia o ano da remissão, onde essa pessoa podia recuperar, resgatar as suas terras. E o livro de Ruth fala também de remissão. É importante, irmãos, porque é Deus dizendo assim: olha, eu sou o Senhor da terra. E não era para o homem, como nós vemos nos dias atuais, dizer-se dono de um terreno que serve para subsistência não somente dele, mas de uma população inteira, como acontece no Brasil. Tivemos agora as chuvas no Rio Grande do Sul e vocês viram como muitos campos foram inundados pela água. E o prejuízo está sendo de quem? De toda a nação brasileira, de todos que dependem dos produtos que vêm do Rio Grande do Sul. Portanto, o homem não poderia tomar posse de uma terra. Se ele se enriquecesse, ele deveria lembrar-se dos pobres. E na hora da colheita, é o que diz o texto, deveria deixar no chão aquilo que caísse, porque depois dele colher
Abria-se o campo para os pobres, necessitados, estrangeiros, buscar no chão, rabiscar, catar mesmo no chão aquilo que tinha caído e era a subsistência dos pobres. Continuando o texto, mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que deviam ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige ou está em vigência até hoje. Então, irmãos, nós vemos muitas pessoas acomodadas em nosso Brasil, nos nossos dias. Os pobres, eles deveriam sim ir ao campo, trazer provisão para si e para os seus familiares, não ficar parado esperando que o governo mandasse para si o alimento, ele simplesmente esperando que o dinheiro caísse na conta, sem empreender nenhum esforço. Então, vemos como a lei de Deus era justa naqueles tempos. Ruth trabalhou e muito nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Olha que lindo, o texto sagrado mostra isso. Eu sei que você, que é conhecedor dessa história, sabe muito bem do que estamos falando, mas vale a pena ler a palavra de Deus. Ruth capítulo 2, versículo número 7 diz assim: disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, ela quem? Ruth, desde pela manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ou seja, ela não parou de trabalhar. Versículo 17, 18. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada, e tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que lhe sobejava, depois de fartar-se. Amém. Continuando, vamos à sinopse dessa segunda parte. A convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. Repetindo, a convicção amorosa de Ruth nos ensina a respeito do amor prático. Vamos então para o último tópico da lição, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus, assim afirmou Ruth. Primeiro item do terceiro tópico, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Que linda essa expressão que está escrita no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Portanto, ela se converteu ao Senhor Jeová. Ela deixou de lado os deuses dos moabitas e se converteu ao único e poderoso Deus. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Olha o que diz Ruth capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E disse ela, bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste tu esta última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem forte fostes, quer pobres, quer ricos. Ou seja, ela demonstrou ser uma mulher trabalhadora, focada naquilo que ela pretendia. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Olha o que diz Ruth capítulo 3, versículo 11. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então ela não era apenas uma moabita convertida ao judaísmo, não. Ela mostrou caráter. Ela mostrou ser uma pessoa que tinha foco e sabia exatamente o que pretendia, porque foi muito bem instruída por sua sogra Noemi. Uma fé que inspira é o segundo item do terceiro tópico. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra,
ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. O teu Deus é o meu Deus. Irmãos, isso é interessante porque isso mostra que as pessoas nos conhecem e sabem que tipo de crente nós somos. Ora, ao dizer o teu Deus, ou o Deus que você adora, o Deus que você serve, o Deus que você reverencia, o Deus que você obedece é o meu Deus, isso mostra que Noemi dava um ótimo exemplo, um ótimo testemunho para sua nora Ruth. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Eu quero ler para você também esse texto, Tito capítulo 2, versículo 3 a 5, é um texto muito importante que diz assim na palavra de Deus: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém. Prosseguindo, terceiro item do terceiro tópico, sensibilidade sob liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. O que nós temos visto aqui neste tópico é que realmente as mulheres exercem um papel importantíssimo na obra do Senhor. Agora, é preciso ter equilíbrio para que essa participação não represente uma exploração das mulheres. Às vezes, nós vemos em algumas igrejas onde as mulheres estão atuando quase o tempo todo na igreja. Eu já presenciei um culto em que as mulheres atuaram durante a oferta, durante a Santa Ceia, na recepção, e muitos homens e até obreiros apenas ficaram sentados. E eu fico pensando, porque também quando chegar em casa a mulher vai assumir o seu papel, fazer os seus afazeres domésticos. Então, há de se ter um equilíbrio para que a mulher seja, sim, usada no reino de Deus, naquilo que ela for útil, mas que não seja explorada, e que os homens também tomem a sua posição e sejam obreiros atuantes na obra do Senhor, para que aqueles que são casais, marido e mulher, possam ter um equilíbrio na participação das atividades da igreja. Vamos então à sinopse dessa última parte. A convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira. Repetindo, a convicção de Ruth nos apresenta uma fé fervorosa e que inspira. Vamos então para a nossa conclusão. Diz assim a nossa conclusão: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. Narcisismo é aquela preocupação excessiva com a sua aparência, de como você vai aparecer nas redes sociais. Isso tem gerado comportamentos, irmãos, adversos. As pessoas, às vezes, todos os dias, eles postam lá suas imagens, seu corpo, e se expondo às vezes e se achando a pessoa mais bela do mundo. E nós precisamos, irmãos, devotar amor uns aos outros. E Paulo chegou a dizer: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que é do outro. Ou seja, eu tenho que me preocupar com o meu irmão, ver o que ele precisa,
e ele se preocupar comigo também, isso faz com que haja uma mutualidade de tratamento que promove o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. Lendo novamente, em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local, ou seja, o segundo ambiente no qual o amor deve ser praticado é em nossa igreja local. Amém! Eu te convido para a quarta lição do terceiro trimestre, que será estudada na próxima semana. O encontro de Ruth com Boaz. Conto com você aqui, meu amado irmão e irmã, para esta próxima aula, a quarta aula desta série de aulas que falam sobre Ruth e Esther. Essas duas mulheres que se tornaram tão importantes na história de Israel. E lembrando, o título desse trimestre é O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Agradeço a você que esteve conosco até este momento. Deus te abençoe e te dê uma ótima aula no próximo domingo, meu amado irmão. E assim, continue orando por nós para que continuemos a deixar para você esta tão importante lição, esse tão importante comentário da lição. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.